A Fama Fraternitatis é publicada com um outro texto, um texto muito antigo, quer dizer, muito antigo, tinha quase uma década, que é um texto italiano, Reguali di Parnazzo, que era um texto humorístico que fazia, mas muito interessante, fazia uma crítica mordaz à sua época. Conta muito sucintamente o seguinte: estão presentes os melhores médicos do mundo e religiosos, o Papa, autoridades daquela época, estão todos juntos, e aparece uma senhora que lhes pede para ser curada. O nome dessa senhora é Época Atual. Eles observam essa senhora e percebem que ela tem uma lepra, mas uma lepra profundíssima. E decidem que o melhor a fazer é vesti-la, maquilharem-na muito bem e fazerem grandes tratados de medicina. E mandam a senhora embora. Resumidamente, é esta a crítica mordaz, no fundo, àqueles que não conseguem tratar uma época que se apresenta como doente. No ano seguinte é publicado um texto mais pequeno, telegráfico, Confessio Fraternitatis, RC, a confissão da fraternidade, o testemunho da fraternidade Rosa Cruz, que é publicado com um tratado alquímico, que reflete sobre a mónada hieroglífica, que era um texto e um símbolo criado pelo alquimista e matemático inglês John Dee, uma personagem interessantíssima e algo obscura, de qual merecia um curso, na realidade merecia um filme, a sua própria biografia. E que escreve, no fundo, a mónada hieroglífica era um desenho, um símbolo que representava alquimicamente um novo ser humano. Nós conhecemos o Homo sapiens sapiens, imagine o Homo sapiens divinus, o termo é meu, a designação de um novo ser humano pleno, realizado, e que aparece desta forma misteriosa, a mónada hieroglífica. Este texto, a Confessio, são 37 razões e que explicam alguns pontos deixados em aberto na Fama Fraternitatis, esclarecendo. Por exemplo, esclarecendo que nós, os irmãos da Rosa Cruz, não queremos realizar a transmutação do ouro material. A expressão é ouro, só ouro. Ou seja, o ouro material não lhes interessa. Interessa a realização do ouro espiritual. Também que aqueles que querem se juntar ao esforço da Fraternidade Rosa Cruz, que não precisam de saber onde eles estão, porque eles estão invisíveis, como se estivessem em todo lado. É esses, se estiverem com boas intenções e puros de coração, serão contactados. E vários outros aspectos, porque é que o ser humano é um microcosmo, alguns aspectos relacionados com o ser humano ser um microcosmo, a época atual, etc. E por fim, no ano seguinte, as núpcias químicas de Cristão Rosa Cruz, o termo é este, núpcias químicas, mas que quer dizer alquímicas, e que representa, no fundo, é um tratado alquímico, de que falaremos mais à frente. Agora eu queria deixar alguns pontos interessantes de reflexão sobre a Fama Fraternitatis. Então vejamos. Cristão Rosa Cruz parte em viagem. É um aspecto que nós conhecemos de todas as obras de iniciação, a viagem, representadas como uma viagem. E aqui temos a viagem de Cristão Rosa Cruz, que vai em direção a Jerusalém. Jerusalém, o Santo Sepulcro, representava o próprio cristianismo histórico, a relação com o cristianismo histórico. Jerusalém ocupava no imaginário do final da Idade Média a terra das oportunidades, a oportunidade de ganhar dinheiro, o filho que não fosse primogênito conseguir encontrar terras, o quinhão, o perdão, a bula papal que perdoa dos pecados, mas também a possibilidade de encontrar com a fisicalidade, a relação dos lugares. É uma época onde o elemento, a substância, era muito importante. Há autores da época que dizem, um pouco brincando, que nessa época havia tantos pedaços da verdadeira cruz que todos juntos podiam construir vários navios, vários barcos com os pedacinhos da verdadeira cruz. E, portanto, Jerusalém representava esse aspecto do cristianismo histórico.
Por outro lado, encontramos outro aspecto, que é Damasco. Damasco representa no imaginário cristão, evoca o quê? Evoca a iluminação de Paulo. Paulo é um apóstolo que já é posterior aos apóstolos, depois já Cristo tinha morrido, ressuscitado, etc. E Paulo, que na altura se chamava Saulo, perseguia cristãos. E até que há um momento em que em Damasco encontra Cristo, mas não encontra o Cristo histórico. O que é que ele encontra? Luz. Só isto, luz. Não é um Cristo histórico, não é um ser com corpo, com chagas, com cruz, com sofrimento. Não, o cristianismo de Paulo é um cristianismo luz. É uma experiência de consciência. Então, temos alguém que parte de uma viagem, claramente iniciática, e em Quipros, cobre alquimicamente é um metal de Vênus. Porquê que é um metal de Vênus? Porque o mito de Vênus, a lenda, conta que Vênus nasceu nas ondas, nas margens de Chipre, de Quipros. Portanto, é a ilha de Vênus. Temos, portanto, alguém que faz uma viagem e na ilha de Vênus, no lugar da deusa do amor, no lugar do amor, muda de trajetória de vida. Já não se dirige ao polo que representa o cristianismo histórico, mas dirige-se à terra que evoca o cristianismo interior, o cristianismo de experiência luz. Este é um dos aspectos que encontramos fundamentais logo de simbólicos na Fama Fraternitatis e que se relacionam profundamente com o que vamos encontrar nos manifestos seguintes, já a seguir.